Gente, meu nome é Vanessa. Hoje eu e meu colega Roberto Carlos vamos apresentar mais uma videoaula sobre o tema argumentação. A argumentação faz parte do nosso dia a dia e pode ser vista em diversas situações comunicativas. Veja que uma delas é a produção da redação do Enem. A redação do Enem apresenta 5 competências, mas hoje nos dedicaremos à competência 2. Segundo essa competência, é preciso que o autor aplique conhecimentos de diferentes áreas para desenvolver um tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Nessa videoaula, vamos analisar uma situação comunicativa em que o discurso argumentativo se faz presente, para que você possa ver como essa competência se articula também na prática. Trata-se de um texto publicado na seção Painel do Leitor, do jornal Folha de São Paulo, espaço em que os leitores se manifestam sobre temas publicados no jornal. O tema do comentário se refere a um artigo de opinião que aborda o recém-lançado programa de trainee da empresa Magazine Luiza, voltado exclusivamente para negros. Se você acompanha as notícias, certamente deve saber que esse assunto gerou polêmica. E é exatamente por isso que ele é um bom exemplo para que possamos acompanhar a construção do discurso argumentativo. Em síntese, o discurso argumentativo é construído da seguinte forma. Em primeiro lugar, é necessário que haja um tema polêmico sobre o qual sentimos a necessidade de discutir. Em segundo lugar, nos posicionamos, isso é, defendemos nossa opinião sobre o assunto, apresentando justificativas e argumentos. Isso significa explicar nosso posicionamento a partir de fatos sociais, históricos, e refletir sobre eles com clareza e coerência, ou seja, embasando e sustentando o que defendemos. Esses argumentos podem reafirmar as opiniões com as quais concordamos, ou também refutar, contestar as que não aceitamos. Veja o esquema. Temos um tema polêmico, a desconstrução de opiniões conflitantes, ou a construção da posição que é a posição do articulista, e isso vai gerar a transformação, que é a influência sobre o leitor. Então, pessoal, tendo como foco o gênero a ser trabalhado, agora sim vamos à prática. Vejamos o comentário, que tem como título Trainee para Negros. Nele há escrito: Dona Magalu abriu vagas para negros e desapontou liberais porque o fez para cargos de comando. Ângela Alonso, 25/9. A colunista foi ao ponto. Se fossem vagas para limpar e servir, é provável que a tal juíza que criticou a decisão da empresária achasse tudo muito natural. De fato, o racismo no Brasil se manifesta também devido a um processo de naturalização da subalternidade do negro. Pior do que a constatação de uma inaceitável realidade estatística, essa naturalização representa o sentimento de que o negro tem seu lugar e dele não pode sair. Mas com a crescente resistência dos negros, isso tende a mudar. Veja que o leitor assume uma posição de concordância com a colunista quanto ao aspecto central da polêmica ao afirmar a colunista foi ao ponto. Mas a avaliação dele em relação ao ponto confirma ou contesta a opinião apresentada no artigo. Vamos ver? Se fossem vagas para limpar e servir, é provável que a tal juíza que criticou a decisão da empresária achasse tudo muito natural. Aqui sim é possível ver claramente que o leitor concorda com a colunista, pois ele também critica a juíza que foi contra o programa de treinamento exclusivo para negros, e em seguida justifica sua posição. De fato, o racismo no Brasil se manifesta também devido a um processo de naturalização da subalternidade do negro. No próximo trecho, o leitor expõe outro argumento, avaliando a situação. Pior do que a constatação inaceitável de uma realidade estatística, essa naturalização representa o sentimento de que o negro tem seu lugar e dele não pode sair. E, por fim, conclui seu pensamento falando de sua expectativa. Mas com a crescente resistência dos negros, isso tende a mudar. Desde a primeira videoaula, pessoal, temos visto que a argumentação está em nosso cotidiano. O importante é que você, como leitor e ouvinte, consiga compreendê-la e perceber as suas estratégias. Como falante e autor, você deve ser capaz de relacionar fatos e saberes para construir seus posicionamentos e atuar na sociedade de forma efetiva e construtiva, seja para fazer a prova do Enem ou em qualquer outra situação de uso da língua.